Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Santos e a gente continua naquela série de vídeos sobre SQL. Essa é a aula 3. A gente vai falar sobre a cláusula select. A cláusula select é uma cláusula indispensável para qualquer declaração em SQL. Por quê? Ela é utilizada justamente para selecionar os dados do banco, selecionar quais dados vão ser puxados do banco. Aqui tem exemplos que a gente viu inclusive nas aulas passadas. Se eu der um select asterisco from e o nome de uma tabela, eu vou retornar todas as colunas daquela tabela. Se eu der um select nome da coluna ou das colunas from nome da tabela, eu vou retornar apenas aquela coluna da tabela people. Agora, se eu selecionar select ID, e-mail, name da tabela people, eu vou retornar as colunas ID, e-mail e name da tabela people. Então é assim que funciona, bem simples de entender. Aqui para o primeiro caso, tem um select all da tabela people, vai puxar todos os registros e todas as colunas. Se eu der um select name da tabela people, vai puxar apenas a coluna name. Se eu der um select ID, e-mail e name, vai puxar as três colunas. Então você entre aí dentro do seu localhost no Metabase, entra no seu Metabase e testa, roda todas essas consultas que a gente está rodando aqui na aula. Então aqui eu vou deixar além disso alguns outros exercícios, né? Então como que é a sintaxe para puxar todas as colunas da tabela orders, puxar apenas a coluna total da tabela orders e puxar as colunas id, tags e created at da tabela orders. Então, você abre o seu Metabase e faz todos os exemplos que a gente já passou e mais esses exercícios aqui. Agora vamos falar um pouquinho da tabela da cláusula from, porque a gente viu aqui que a cláusula from está em todas, né? E a gente falou que a aula era sobre a cláusula select. Por que a cláusula from está aqui? A cláusula from ela é como se fosse um índice que aponta para o lugar que os dados vão ser selecionados pelo select. Então, ela indica o banco de dados, o esquema, que é a pasta que a tabela está, e a tabela em si que os dados estão sendo puxados. Ué, como assim, Gabriel? A gente só coloca o nome da tabela, como que ela puxa tudo isso? Colocar o nome da tabela é uma abstração. A gente não precisa digitar o nome do banco de dados, depois digitar o nome da pasta e digitar o nome da tabela, porque o banco de dados já entende que essa pasta está na tabela padrão do banco de dados, que é a tabela public, que é o schema public, na verdade. O schema public é a pasta padrão do banco de dados. Se você adicionar novas pastas ao banco de dados, aí você é obrigado a discriminar qual pasta a sua tabela está. Vamos ver isso na prática? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou entrar, ao invés de eu usar o Metabase, eu vou entrar aqui no PGAdmin, porque a gente consegue ver isso mais fácil. Então, aqui, ó, perceba, eu tenho, vou fechar tudo para ficar mais fácil. Eu tenho um servidor. Dentro desse servidor, eu tenho dois bancos de dados. Dentro do banco de dados, eu tenho aqui em esquemas. Ele me mostraria todas as pastas que eu tenho, mas no caso só tem a pasta public. Dentro da pasta public eu acho as minhas tabelas, e eu tenho três tabelas. Então aqui fica claro que uma coisa está cascateando dentro da outra. Então, na hora que eu faço isso daqui, por exemplo, select all from, pegar essa tabela alunos aqui, alunos, ele vai me retornar esse resultado que já estava aqui na tela. Mas isso é a mesma coisa de eu dar um select all from, nome do banco, o nome do banco é exemplo instalação, ponto. Nome da tabela, nome da pasta do esquema, né? O nome do esquema é public. Ponto, nome da tabela. Então é a mesma coisa de eu fazer isso. Tanto que se eu rodar aqui, ele vai me retornar exatamente o mesmo resultado. Só que o banco de dados ele abstrai isso aqui para a gente. Não é necessário digitar isso daqui, beleza? Então é para isso que a cláusula from serve. Ela serve como um índice para apontar para qual lugar do banco de dados a gente quer puxar os dados. Porém, ela não é algo necessário para a declaração em SQL rodar. Ela não é algo que é obrigatório. A gente pode fazer uma declaração SQL sem utilizar a cláusula from. Vamos ver um exemplo disso? Agora sim eu vou entrar aqui no Metabase. Então aqui no Metabase, vou dar um zoom, existe uma função chamada current time, que puxa que horas são agora. É uma função de SQL que puxa que horas são agora.
Para a gente saber que horas são agora, basta a gente dar um select current time. Então perceba que como a gente só está puxando uma função nativa do SQL, a gente não precisa do from, porque essa função não vem de dentro de nenhuma tabela. Ela é nativa do SQL. Então eu vou rodar e vou lá, meia-noite e 16. E aqui dá para confirmar porque dá para olhar o relógio do meu computador. Então agora são meia-noite e 16, exatamente aqui apenas utilizando o select para puxar, beleza? Então é basicamente isso. A cláusula select ela é usada para selecionar quais dados você quer puxar do seu banco. A cláusula from ela é para apontar para qual lugar do banco de dados a gente vai puxar, sendo que a gente só precisa dizer o nome da tabela, mas a gente sabe que por trás o banco de dados faz uma abstração, que ele entra no banco, no esquema e na tabela. E a cláusula from não é obrigatória para uma declaração em SQL funcionar, já que existem formas de fazer uma declaração em SQL utilizando só o select, como por exemplo para buscar funções internas do SQL, beleza? Então, para essa aula é isso, eu te vejo na próxima. Muito obrigado.